Esse lance contra o Atlético Paranaense explica muito bem o novo Palmeiras, que se organiza através de triângulos dentro de campo. Pela direita, lateral, meia e ponta, Marcos Rocha, Rios e Estevão. Quando a bola gira para o lado esquerdo, mais um triângulo se forma com Caio Paulista, Maurício e Felipe Anderson. Conforme o Palmeiras roda a bola, se movimenta, novos triângulos vão se formando para dar sequência ao ataque e gerar opções. Interessante, né? No vídeo de hoje eu vou te explicar certinho como isso funciona dentro de campo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de análise tática dessa mudança no Palmeiras que rendeu duas ótimas vitórias contra Cuiabá e contra Atlético Paranaense. Claro que é sim uma amostragem pequena contra dois adversários que estão em má fase, mas não custa nada a gente analisar para entender o que mudou, o que rolou nesse Palmeiras, o que aconteceu e se isso pode ser mantido para as próximas finais de Campeonato Brasileiro que a gente vai ter pela frente, porque é isso que a gente faz aqui, a gente observa o jogo e tenta interpretar e analisar ele pra vocês, é pra isso que eu estou aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, porque tem muita gente que acompanha os nossos vídeos e não está inscrita porque esquece, eu sei que acontece, então por isso que eu lembro vocês, todo santo vídeo, vem com a gente pra gente bater 100 mil. Então, para a gente entender como o Palmeiras tem jogado, a gente primeiro começa pela plataforma tática que o time usa. O time parte de um sistema tático que você pode chamar aí de 4-2-3-1, de 4-3-3, enfim, o número não importa. O importante é a gente entender que parte de uma linha de 4, certo? Com dois laterais e dois zagueiros, um trio no meio campo com o Aníbal mais recuado, o Rios como um segundo volante pela direita e o Maurício como um meia pela esquerda, e um trio de ataque que a gente vai ter que congelar a imagem aqui no momento meio difícil aqui para visualizar, mas dá para ver Estevão, Flaco e Felipe Anderson. Só que, como eu disse, essa é uma plataforma, é uma formação base. A partir disso, a gente vai ter movimentações ofensivas e defensivas que vão alterar esse desenho do time. Por exemplo, defensivamente, a gente tem os pontas retornando pelos lados do campo e o time se colocando mais ou menos aí em um 4-4-2, né? Como dá pra ver, Flaco e Maurício um pouco mais à frente, uma linha de 4 no meio campo e a linha defensiva mantida lá atrás. Já ofensivamente, você vai ter movimentações que vão partir dessa ideia de formar triângulos pelos lados do campo para serem as rotas de ataque do Palmeiras. Vamos entender isso? Como deu pra ver no primeiríssimo lance que eu mostrei aqui pra vocês nesse vídeo, o Palmeiras passa a ter duas rotas de ataque, uma por cada lado. E é muito importante a gente entender que a característica dos jogadores vai influenciar nessa rota, como essa rota vai chegar ao gol adversário, certo? Porque pela esquerda a gente tem o Caio Paulista, que é um lateral que sobe muito, que tem esse perfil de chegada à frente, de ultrapassagem, e ele que vai formar esse triângulo com o Felipe Anderson e o Maurício. Nesse lance o Caio tá por dentro, mas varia muito. Ele pode subir por fora enquanto o Felipe Anderson centraliza, ele pode vir por dentro e o Felipe abrir, o Maurício sempre completando esse movimento dos dois. E isso de fato tem funcionado muito bem, né? Eles têm se entendido muito bem por ali e é interessante observar que as características elas completam a do ponta, né? Porque a gente tem um lateral mais agudo, um lateral que infiltra mais e um meia com mais qualidade para construir jogo. Isso é importante porque do lado direito vai ser o oposto. Porque por lá a gente vai ter o Marcos Rocha, que é um lateral mais construtor, de mais equilíbrio, e o Richard Rios, que é um meia de mais infiltração do que de construir jogo. Então vejam como são as características opostas do outro lado. E na direita, esses dois jogadores que vão formar o triângulo com o Estevão. E aí a pessoa atenta pode se perguntar, pô Léo, mas e a tal saída de 3 que você tanto falou por aqui, tanto mostrou em vários vídeos, o Abel abandonou essa ideia? Não é que abandonou, é que você tem movimentações dentro do jogo que, dependendo do contexto, podem dar mais ou menos liberdade para o Marcos Rocha. Mas de qualquer forma, ele segue sendo um lateral de mais equilíbrio, um lateral que fica mais atrás, que ultrapassa menos para dar equilíbrio e construir, enquanto o Caio do lado oposto segue sendo um lateral de mais chegada, de mais ultrapassagem, mais ponta em fase ofensiva. Olha como dá para observar muito bem isso aqui contra o Cuiabá, né? Dá até pra gente visualizar a saída de 3 com o Rocha e os zagueiros. Olha como o trio do meio campo tá desenhado da mesma forma e você tem o Caio Paulista subindo bastante pelo lado oposto.
De qualquer forma, independente desse desenho de saída de bola, a ideia dos triângulos se mantém. O Rocha conduz e forma esse triângulo com Rios e Estevão, e aqui a gente encontra um ponto fundamental do ataque pela direita, da rota de ataque pela direita, que é a intenção de deixar o Estevão em situações de 1 contra 1, porque todo mundo sabe que nessa situação é fatal. Portanto, enquanto do lado esquerdo você tem um triângulo que constrói um pouco mais, que troca mais de posição, né? Porque você tem um ponta que gosta muito de armar o jogo, um lateral que infiltra bastante e um meia que consegue fazer as duas coisas, consegue construir, mas consegue infiltrar na área também. Então, você tem um triângulo pela esquerda que troca mais. Pela direita, você tem um triângulo que basicamente joga para potencializar o Estevão, porque você tem um lateral de mais equilíbrio para poder liberar o corredor lateral para o Estevão e um meia de mais infiltração, que é o Rios, justamente para confundir a marcação, para atrair adversários e deixar essas situações com bola para o Estevão. E vejam só que interessante, tem um detalhezinho no gol do garoto contra o Atlético Paranaense que prova que essa é realmente uma intenção do Palmeiras, que realmente isso é proposital. Eu tava revendo o jogo para poder fazer esse vídeo aqui para vocês e eu percebi esse detalhezinho, eu duvido que você tenha percebido, se liga. Lá no início da jogada, quando o Palmeiras ainda está construindo e a bola vem para o lado esquerdo do campo, presta atenção na instrução do Abel Ferreira à beira do campo que dá para ouvir. Bola até o círculo central do gramado. Aníbal Moreno vira lá do lado esquerdo, chegando agora com o Caio Paulista. Agora, o quiz do análise aqui no meio do vídeo pra você é: por que que o Abel deu essa instrução pro Marcos Rocha, hein? Pensa aí, vou te dar 5 segundos. Pensa, reflete, se quiser pausar o vídeo e comentar aqui embaixo a sua resposta. Pensou? Agora eu te explico. Com o Rocha mais centralizado, assim como o Richard Rios e outros jogadores do Palmeiras, olha como o Palmeiras atrai o bloco de marcação do Atlético quase inteiro para esse corredor central, deixando quem isoladinho lá na ponta? Exatamente o Estevão, que até levanta a mão para pedir a bola porque sabe que tá sozinho por ali. É a intenção de acionar o Estevão em 1 contra 1. Até porque, se a gente rebobina o lance e volta lá atrás, vejam como, se o Marcos Rocha fica mais aberto, ocupa esse corredor, era provável que o camisa 7 do Atlético acompanhasse ele, dificultando justamente esse passe no Estevão aberto. É um detalhezinho que faz toda a diferença e que mostra como é intencional essa ideia do Palmeiras. Não à toa o Estevão é vice-artilheiro e líder de assistências no Brasileirão, tá? E aqui eu vou deixar a dica, se você quiser fazer uma fezinha no garoto pra essa reta final, a KTO está com odds bem interessantes, tá? Porque tanto pra ele passar o Pedro na artilharia do Brasileirão, lembrando que o Pedro não joga mais em 2024, quanto pro Estevão ser líder de assistências, coisa que ele já é no campeonato, a KTO está pagando uma odd de 3,50, então olha a oportunidade. Se você quiser fazer a sua fezinha, dá uma brincada lá, temos o cupom VERDÃO para você garantir 20% de bônus no seu primeiro depósito por lá, ou é só acessar o link que tá aqui na descrição que você já vai direto lá para criar sua conta. Lembrando, sempre para maiores de 18 anos, sempre com responsabilidade, apostando aquele dinheirinho que tá separado pro lazer, pra brincadeira, nada de apostar o dinheiro do aluguel, certo? Sempre com responsabilidade, mas é isso aí, tá dada a dica. Valeu, KTO, pela moral. Agora, voltando para a parte tática, tem outros 2 jogadores que eu não citei até aqui na análise, mas que também são muito importantes para o funcionamento de tudo: Aníbal Moreno e Flaco Lopes. Sim, apesar da ideia ser de triângulos pelos lados do campo, eles não ficam alheios a isso não, viu? Eles têm a sua importância. O Aníbal é o principal passe de retorno nos ataques do Palmeiras, aquele passe de segurança para buscar uma inversão ou para manter a bola no campo de ataque. Vejam nesse lance como o triângulo da esquerda tá bem formado e o Aníbal tá ali como um passe de retorno. Ele aparece, inverte a bola e com a bola do outro lado é ele quem aparece de novo para dar esse passe de retorno, para ser opção na jogada. Além disso, ele pode participar dessas triangulações quando alguém infiltra, chega mais à frente, ele é fundamental na saída de bola, certo? Para dar esse primeiro passe de qualidade, e ele também é muito importante em situações de transição defensiva. Quando o Palmeiras perde a bola e precisa pressionar imediatamente, ele é um termômetro nesse momento para manter a bola no campo de ataque. Já o Flaco, por ser centroavante, já tem por si só uma função muito importante de fixar os zagueiros, de gerar espaço para os meias, de fazer os seus golzinhos quando tem a chance.
Mas não é só isso, porque recentemente ele tem dado assistências também. Faz parte do jogo do Flaco essa característica de sair da área, de ajudar o time a construir. O importante é que tenham jogadores complementando esse movimento. E isso tem acontecido, né? Porque contra o Atlético, olha como o Flaco sai da área, recebe e você tem 4 jogadores atacando a área. Aí tá tranquilo o centroavante tá fora, porque vai ter alguém pra empurrar a bola pra dentro, né? A mesma coisa a gente viu no jogo contra o Cuiabá. O Flaco sai da área e recebe, mas outros jogadores atacam a última linha do adversário e mais uma vez o gol é do Maurício, né? Legal demais. Então, pra quem queria entender esse novo estilo de jogo do Palmeiras, tá muito bem explicado, eu acho, né? Mas não fecha o vídeo ainda, porque ainda tem um ponto importantíssimo que eu não falei. Quem assistiu o vídeo até aqui e fechar, vai achar que tá tudo perfeito, mil maravilhas, que não tem falha, que não tem nada pra evoluir, mas é claro que tem. E eu faço questão de pontuar, né, gente? É importante também, então eu vou deixar aqui algumas questões pro Abel e pro Palmeiras responderem nos próximos jogos, né? Algumas dúvidas, algumas questões que a gente vai precisar encontrar um equilíbrio, encontrar um meio termo. Por exemplo, se o adversário pressionar bem o Aníbal Moreno na saída de bola, como é que o Palmeiras vai fazer? O Rocha vai ter que descer um pouco mais, o Rios vai se alinhar ao Aníbal, como é que o Palmeiras vai gerar mais linha de passe, como é que o Palmeiras vai conseguir construir jogo sem ter que usar uma ligação mais direta? É uma dificuldade que o time pode ter, fica o questionamento. Outra, com o Mike se recuperando e tomando essa vaga na lateral direita, como é que vai ficar o funcionamento do time? Porque ele é um lateral totalmente diferente do Rocha, né? Ele gosta de ocupar mais o corredor, gosta de subir mais, então como é que vai ficar esse triângulo na direita? Como é que vai ficar essa ideia de gerar um contra um pro Estevão? É outra questão pro Palmeiras responder nos próximos jogos. E já puxando o gancho, eu trago outra. Quando o Palmeiras enfrentar adversários com mais qualidade no contra-ataque, como é que vai ser essa proteção? Porque não vai dar pra subir os dois laterais, subir os dois meias, deixa só os zagueiros e o Aníbal Moreno lá atrás pra proteger contra qualquer adversário. Tem adversários que você vai precisar de uma proteção maior. E isso vale também para a fase defensiva, né? Porque eu expliquei do 4-4-2, mas aquela ideia que eu já expliquei também no canal de encaixes defensivos, ela se mantém, né? Dá para ver muito bem aí os encaixes de marcação do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Vamos ver como isso vai funcionar contra adversários mais fortes. Todos esses são pontos que a gente vai ter que observar nos próximos jogos, porque, mais uma vez, a amostragem é pequena e contra adversários em má fase. Mas, de qualquer maneira, para quem foi eliminado 2 vezes no mês passado e já achava que o Brasileirão já tinha ido embora e não tinha mais chance, tá bom demais de ver essa evolução, né? E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai curtir também esse aqui, uma análise só sobre a evolução do Caio Paulista e quais fatores levaram a essa melhora dele dentro de campo. É só clicar para assistir.